Olá, que alegria chegar até você no programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Se você está acompanhando esse programa pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, convido você já a compartilhar com seus amigos, porque o tema de hoje vai te ajudar. Nós vamos falar sobre como superar momentos difíceis juntos, lado a lado, marido e mulher, porque afinal, o sofrimento quando bate na porta, ele não pede licença e muitas vezes, na verdade, ele nem bate. Ele chega já arrombando, entrando numa avalanche que só. E aí, o que fazer mediante esse problema, esse sofrimento? O Diego e a Lorena Salve, que são casados, pais de 5 filhos, têm um trabalho incrível na internet com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais, Receitas de Pai. Tem uma história inspiradora que vai te ajudar a perceber a importância do papel do homem, o papel da mulher, do esposo e da esposa, mediante um sofrimento que aflige a família. E é possível você sair desse sofrimento mais forte, mais unido, porque cada sofrimento vai forjando a gente e vai nos aproximando ainda mais de Deus. O programa de hoje realmente está inspirador e vai te ajudar. Mas antes de receber os nossos convidados, eu tenho um convite irresistível para você. Venha peregrinar conosco, a família Zaparoli, Padre Lucas, a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil nos Santuários Marianos em 2023. Maria é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus. Por isso, nossa peregrinação começará nos Santuários Marianos e encerrará com adoração em Santa Missa com um convidado especial, Padre Lucas, no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, mas em Lisieux, nós visitaremos o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta. Nós vamos em Lourdes conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados às aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da Procissão das Velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o Padre também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você descansará a alma, a mente e o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Nós, a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. E hoje você vai aprender como superar os momentos difíceis junto com seu cônjuge. E para isso eu vou receber os meus convidados queridos, Diego e a Lorena Salve, que são tão conhecidos midiaticamente, que alegria receber aqui. Bem-vindos. Diego e a Lorena, a Salve, gente, para quem não conhece, eu acho que é difícil, mas são midiaticamente muito conhecidos pelo Receitas de Pai. Né? E o que tem por detrás do Receitas de Pai é uma família católica, uma família que tem uma história inspiradora. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu contar um pouquinho da nossa história também. Isso aí. E olha, na história de vocês, né? Vamos aqui, vocês se conheceram, se casaram, tiveram os filhos e num determinado momento da vida matrimonial, vocês escolheram ser pais de forma integral. Em que sentido? A Lorena escolhe deixar o trabalho para cuidar integralmente dos seus filhos, até então só os meninos, né? E o Diego ali trabalhando e como referência também nessa educação. Por que vocês fizeram essa escolha e como é educar os seus filhos de forma integral? Na verdade, a gente tem uma preocupação em educá-los para o céu, né? E se eu estivesse fora de casa, eu não teria esse controle total, digamos assim. Então, existe uma dificuldade de sair e ainda assim saber exatamente o que está acontecendo, o que eles estão pensando, o que eles estão vivenciando de fato.
Então, sim, eu optei por estar dentro de casa, por educá-los na fé. E é assim que a gente tem seguido. E você, Diego, como que você vê isso sendo refletido na vida deles? Como que é para você ver sua esposa ali cuidando deles, você podendo? Você vê diferença na educação deles? Com certeza. Você está o tempo integral com as crianças, não tem explicação, né? E foi acontecendo também, né? Eu e a Lorena trabalhava fora, eu trabalhava fora também. A gente entrou nesse meio digital sem conhecer muita coisa e foi acontecendo, né? Foi crescendo, tendo repercussão, a Lorena conseguiu sair do trabalho dela. O objetivo nosso no começo era que eu desvinculasse a Lorena do trabalho dela para ficar inteiramente em casa com as crianças, né? Na época a gente tinha um filho ainda, só, né? No caso, o Guilherme. Só o Guilherme, né? Então as coisas Você foi fala, Receitas de Pai começou assim. Começou Olha que assim. interessante. Então a ideia era tirar a Lorena do trabalho dela para dedicar inteiramente para a família, né? E foi acontecendo. A Lorena saiu, passou mais um pouco. Senti a necessidade de sair também, né? Foi crescendo. E hoje, graças a Deus, tá eu e ela em casa. A gente pode cuidar mais dos filhos, estar mais perto, né? Isso é uma bênção de Deus, nossa, graças a Deus. Então, você que está em casa, vou deixar você curioso, porque até então tinha o Guilherme, depois veio o Felipe e veio um positivo, que foi a Manu. Mas nessa história, nós vamos dar continuidade no segundo bloco. Daqui a pouquinho, pequeno intervalo, eu volto já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta no Vida em Família. Eu estou recebendo aqui a Lorena e o Diego Salve, que vão contar a sua história inspiradora para ajudar você que está em casa, você que é pai e mãe, realmente a refletir como você tem gastado o seu tempo com seus filhos, né? Você tem aproveitado a presença de cada um? Como que está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Como que vocês estão enfrentando esses problemas que todos nós vivemos, né? A sua vida acontecendo juntos. Então, Lorena e Diego, nós estávamos então no primeiro bloco falando da decisão de vocês em cuidarem dos filhos e veio um positivo que foi a gravidez da Manu, né? Agora, no decorrer, aquela menina tão esperada, depois de 2 meninos, foi acontecendo algumas intercorrências inesperadas. Vocês podem contar a história para nós? Com certeza. No dia 1º de outubro, eu fui fazer uma ecografia, que seria algo trivial, que a gente já no 3º filho já não se preocupa tanto, e não tem tipo uma grande expectativa, né? Porque uma ecografia comum. Mas essa ecografia começou a demorar demais e a médica não me dava resposta. Eu perguntava, tá tudo bem, tá tudo bem? Só um pouquinho, a gente já conversa. E aí quando ela resolveu me falar, ela descobriu que a Manuela tinha uma cardiopatia grave, transposição das grandes artérias, que ela tinha uma hidrocefalia severa, então era um líquido na cabeça, e que ela não tinha um dos rins. Então ali eu tomei um choque. O choque de ter a minha vida perfeita em risco, né? Então foi quando eu parei para pensar assim, falei, nossa, tava tudo fechando tão redondo e agora ia chegar uma menina, mas eu não estava esperando uma notícia como essa, né? Eu não estava preparada para que me falassem assim, olha, você vai ter uma filha especial. E aí, depois disso, né, eu tive assim um choque mesmo. E eu falo que esse choque ele veio de um egoísmo meu, porque eu queria tudo realmente muito perfeito e eu não queria sofrer. Então essa perfeição ela não existe em nenhum lugar, ela não existe na vida de ninguém. E aí foi quando a gente eu fui diante do Santíssimo no dia seguinte dessa notícia e ali eu entreguei a minha vida para Deus. Pedi que Ele cuidasse, pedi que Ele curasse a Manuela, pedi muito pela cura da Manuela. Fiz muitas novenas de Santa Terezinha, porque era o dia dela. Mas eu falei para Ele que se eu não conseguisse, que Ele me desse força. E você, Diego, como que foi receber essa notícia? Lorena, você estava com os 2 filhos, né? Ela lá sozinha, estava em casa com eles. Como que foi essa experiência de pai, de esposo e ter que ir, né? Socorrer a Lorena, mas ao mesmo tempo também sofrendo? Na hora que eu recebi a notícia, né, eu estava em casa com as crianças, era ali umas 16 horas. Era.
finalzinho da tarde, então, só esperando a Lorena chegar para contar o que deu, tudo certinho, como é que tá, acompanhamento dela. Então, assim, ali foi uma virada de chave mesmo, sabe? Ao mesmo tempo ali que você tá super feliz, esperando uma notícia boa, chega uma notícia que você não espera, né? E ali foi a virada de chave, dali para frente foi difícil, não foi fácil, né? Passar por tudo aquilo, todos os meses, uma coisa atrás da outra. Só que a gente queria, de uma maneira ou outra, trazer nossa filha para casa, né? Se ela ia ter algum probleminha, ser especial, igual o médico falava, não tem problema, vamos trazer. Em momento nenhum a gente pensou, não, vamos abortar, vamos tirar essa criança. Não passou pela nossa cabeça. É interessante vocês abordarem já esse tema, assim, que em momento nenhum vocês pensaram em abortar. Normalmente, quem está em casa e recebe uma notícia, assim, de um filho especial, a tendência é se pensar assim, nossa, eu fui castigado, né? É uma desgraça, por que isso aconteceu comigo? E acontece uma rejeição com a criança. Alguns chegam realmente a abortar, né? E outros rejeitam, né? Como que vocês veem e o que vocês podem dizer para essas famílias que talvez estão vivendo isso, né? Se sentindo castigados, penalizados e até mesmo pensando em abortar? Na verdade, um filho especial, ele, depois que a Manuela nasceu, eu compreendi isso com uma clareza enorme. Ele é um presente. Ele é um presente. É uma forma diferente de você ver a vida. Ele é como se você estivesse sentindo ainda mais amado por Deus. Porque você começa a olhar as coisas que você considerava importante até então e você fala, nossa, isso não tem a menor importância. A importância é essa vida que Deus está me confiando, essa alma. E essas crianças, elas trazem consigo um certo ar de santidade. Eu vejo isso muito claramente, sabe? Um certo ar de santidade. Porque são crianças que vêm para esse mundo completamente entregues à vontade de Deus. Então, elas não têm um direito, assim, de escolher alguma coisa, né? No caso da Manuela, ela estava completamente entregue à vontade de Deus, sofreu e recebeu o batismo. E eu falo, meu Deus, que graça maior Deus poderia dar para essa criança senão o céu, né? Então, ela, assim, foi um despertar para nós. E eu falo para esses pais, não tenham medo, porque depois que a criança chega, meu Deus, o mundo se abre, o mundo fica colorido. Todo aquele medo, tudo aquilo que a gente vivencia, aquela angústia, aquele medo do desconhecido, de não saber o que é uma UTI, como é que a gente vai fazer, quantas cirurgias vão vir pela frente, vai nascer, não vai nascer, tem médico que fala que não vai aguentar, que vai nascer e não vai sobreviver. E no caso da Manuela, ela sobreviveu 32 dias, né? Passando por cirurgias, mas ela conseguiu sobreviver. E independente da condição da Manuela, o nosso maior desejo era trazê-la para casa. Já não importava mais qual é a condição da Manuela, assim, como que ela vai viver dentro de casa? Vai ser uma UTI dentro de casa? Não importava, a gente queria a Manuela, né? A gente amava ela tanto, num ponto que não fazia mais diferença as coisas que a gente considerava antes, como, ai, nossa, eu preciso ter poucos filhos aqui, só os 2 tá bom, porque daí a gente pode viajar, porque daí eu posso garantir, sei lá, uma escola mais cara, porque não faz o menor sentido mais. Agora o teu olhar está voltado para as coisas do alto, como dizia o Padre Léo, né? Está voltado para as coisas do céu mesmo. Então, uma criança especial, ela tem esse poder, digamos assim, de abrir o nosso olhar para as coisas que realmente importam. E como vocês superaram juntos? Como que você pôde amparar a Lorena? Como que a Lorena pôde consolar o Diego? Como que foi como casal? O que mudou no relacionamento de vocês? Eu posso dizer assim, na parte prática, a gente tinha que fazer o que precisava ser feito, né? Não tem muito... ai, nossa, cartinha aqui, bilhetinho ali, não. A gente está focado, nós precisamos atender a Manuela, né? Nós precisamos, aquele que fica em casa precisa atender os meninos, aquele que vai ficar com a Manuela precisa atender a Manuela. Então, é a vida prática acontecendo. E nisso, você
você consegue perceber que, assim, ninguém está fugindo da sua missão, né? A minha missão é me doar inteiramente pelos meus filhos, enquanto mãe, né? E ali é o que você faz. Não tem, assim, muito... Ai, meu amor, muito abraço, muito beijo. Não, a vida é essa que você está fazendo. Você precisa agir. Não dá para pensar muito, mas precisa acontecer. A gente tem que fazer acontecer pelo bem dos filhos. E aí, depois que você começa a vivenciar isso, um vai percebendo o quanto o outro é forte, né? A pessoa que você tem do seu lado, aquela pessoa que você pensava assim que não seria capaz, mas que você pensa assim num sofrimento extremo, você não consegue imaginar como é que ela vai reagir. Mas ali você descobre com quem é que você casou de verdade, né? Você conta que você se surpreendeu em um momento após o falecimento da Manuela, né? Com a atitude do Diego. Como que foi quando você olhou e falou assim, você falou para mim, né? Nossa, o Diego foi homem de verdade. Como que é essa experiência? Nós tivemos um episódio, que eu acho que nem podemos falar, que a gente não pode abrir, mas um episódio assim, que foi depois da morte da Manuela. Houveram dois, na verdade, foram duas vezes. Uma era falar para os meninos que a irmã não voltava para casa, né? A primeira dificuldade. E aí eu assumi, eu tive essa conversa com eles e de longe eu vi ele chorar. E num outro episódio, eu acredito que já tinha passado umas 2 semanas disso, né? O Diego, ele abraçou a Manuela, ele foi pai da Manuela até o último momento em que ela precisou dele. Ele esteve ali, né? E eu vi ele não fugir, eu vi ele estar presente, né? Ele esteve ali sendo o pai dela sem medo nenhum. Foi um homem mesmo. Diego, hoje o mundo está vivendo uma crise de masculinidade, onde os homens estão, como se diz, homens de papel, né? Bate a chuva e já desmancha. Onde você encontrou sua força para conseguir, imagina, né? Lidar com a dor, né, do falecimento da filha, lutar por ela, consolar a Lorena, consolar os filhos. Onde vem essa força? Eu, desde criança, uma ausência de pai, tive muito, né? Meu pai nunca foi presente, assim, então... Eu desde pequeno, já sempre quis, assim, como que eu posso explicar? Ser esse pai, exemplo, presente na vida dos filhos, né? Então, eu abracei mesmo todo mundo e tentei resolver tudo que eu pude, né? Sei lá... Você acredita que Deus te deu essa força? Com certeza, né? E depois da morte da Manuela, tudo que a gente passou, acho que isso aumentou mais ainda, né? Com certeza. Hoje a gente dá mais importância, sabe? Não fica brigando por causa de pouca coisa, você vê um filho chorar, você não reclama, você olha para o seu filho e fala, nossa, olha que bênção, tá aqui, né? Tá aqui junto com o pai, junto com a mãe, então assim, muda bastante a visão também, né? A superação que vocês viveram como família, então mudou o casamento e mudou o convívio familiar de vocês. Hoje vocês conseguem olhar para os filhos de vocês e enquanto muitos pais reclamam, né? Ai, filho só dá trabalho, ai, meu filho está tirando as minhas oportunidades de viajar, de conhecer o mundo, ai, meu filho só está me dando gastos. E aí você... Ou eu vou esperar para ter o filho lá, não, deixa eu fazer tudo que eu tenho para fazer primeiro. E depois, se der, aí ter um vamos filho. correr atrás. E de repente vocês se veem, porque a ordem natural, a lei natural é o filho enterrar os pais, né? E aí vocês enterram uma filha, né? Então, isso mudou dentro de vocês? Como que é para vocês hoje encarar a família de vocês? Inclusive a Lorena tá grávida, né? Da Alice, depois veio o Leonardo logo depois, né? Da Manu. E agora a Alice, como que é para vocês hoje? É muito mais leve. A gente não interpreta filho como um peso, e eles não são mesmo. O Leonardo acordar no meio da noite, meu Deus, coisa mais normal. Vamos lá e atende, faz o que tem que fazer e beleza. Embala a criança, nina, dá o mamar, faz, tá tudo certo, né? E atende, sem achar que isso é um problema, né? Porque às vezes muitos casais, eles começam a brigar por pouca coisa,
Porque, claro, é cansativo, mas a vida é isso aí, né? Deus nos escolheu para sermos os pais dessas crianças, então não dá para atender de qualquer jeito, né? A Manuela, ela faleceu no dia de Santa Jacinta e São Francisco, que foram os pastorinhos que Nossa Senhora em Fátima apareceu, né? E ali eu costumo dizer para a Lorena que ela cumpriu a sua missão, mas ela só começou também a missão dela, porque literalmente foi direto para o céu como intercessora. Sim. Vocês veem a filha de vocês como esse sinal de que ela nasceu pronta para o céu, só passou aqui como um beija-flor, né? E a missão dela continua? Continua e a gente não esquece da Manuela em momento nenhum. Então, se a gente vai rezar o terço em família, nós pedimos a intercessão dela pela nossa família. Se eu vou estudar com os meninos, a gente antes sempre faz uma oração. Nós pedimos a intercessão dela também pelos estudos deles. Então, nós sabemos que nós temos uma filha que, de fato, nasceu pronta para o céu. É uma santa, né? É uma santa. E você, Diego, como foi sua experiência desse beija-flor que se passou, foi rapidamente? De muito aprendizado, né? Eu amadureci mais depois de tudo que aconteceu, né? Hoje tem uma visão totalmente diferente, assim. A gente vem crescendo cada dia mais a respeito de família, criação dos filhos, casamento. A Lorena é o nosso ponto-chave da casa lá. E para mim está sendo, assim, um crescimento maravilhoso, sabe? Todos os dias. Qual é a expectativa agora para receber a Alice, o mundo rosa? Chega de cuequinha em casa. É brinquedo, é carrinho, é dinossauro. Agora vamos dar uma... As bonecas. Uma pincelada. As cozinha agora rosa. Ixi, o cenário do estúdio do Diego daqui a pouco vai estar cheio de panelinha. Tem essa expectativa, que bom. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está acompanhando, uma mensagem de esperança, né? Porque para quem enfrenta, né, ou seja um filho especial, aquela incerteza da vida ou da morte, seja aquela família que está enfrentando problemas, né, hoje, e aí as desavenças conjugais, né, a mulher não consegue confiar no homem, né, e descansar no ombro dele, o homem não consegue descansar no acolhimento da mulher. Qual a mensagem que vocês deixam final para quem está acompanhando? Bom, primeiro que eu gostaria de falar que as mães não se julguem pelo medo, né? O medo, ele faz parte, porque é uma coisa desconhecida, completamente desconhecida. Mas que elas não abram mão dessa vida, de forma alguma, porque quando essa vida chega, ela abre, assim, um horizonte que antes você não enxergava, né? Ela faz você ver um mundo muito mais colorido, apesar do sofrimento. Eu já comentei isso outra vez com a Fernanda. Existe uma beleza no sofrimento, né? E só quem passa por ele da forma mais dolorosa possível é que consegue entender do que eu estou falando. Então, não tenham medo de receber essa vida, não tenham medo de receber esses filhos, não tenham medo de se perderem, porque eu acho assim, às vezes não tem muito assim, não fique cobrando muito, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas me falam tanto, nossa, eu queria tanto que que meu marido viesse até mim, que ele me consolasse, porque eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento não exclui o sofrimento dele, né? Então, às vezes são formas diferentes de sofrer, mas estão ali lado a lado, né? E vão enfrentar a dificuldade e, com a graça de Deus, vão superar. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, tá? Por ter estado aqui, contado a história da Manu, né? Obrigada por confiar, né, a nós esse testemunho lindo. Você que está em casa, pare um pouquinho para pensar, reta final de ano, está chegando, né? Como você tem tratado o seu esposo? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado os seus filhos? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora da morte. Ninguém sabe. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, mas não sabe quando, né? E aí, você vai chorar de saudade ou você vai chorar de remorso porque deixou de fazer o que você podia fazer, deixou de dizer aquele eu te amo que você podia dizer, deixou de dar aquele abraço que você poderia dar,
né? Então vamos nessa reta final aqui no Vida em Família, de fato viver uma família de Deus, deixando Deus no centro, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. Quero agradecer mais uma vez, obrigado. Pode deixar as considerações finais de vocês. Bom, nós que agradecemos o convite, né? Que Deus abençoe e que se alguém aí se sentir tocado, pode me chamar no Instagram, que às vezes eu converso com algumas mães de coração apertado lá. Me consolar. O Vida em Família vai ficando por aqui. Foi ótimo receber você. Deus abençoe e até a próxima segunda-feira.